Olá meus caros, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Hoje estudaremos o capítulo 5, o último capítulo da primeira carta do apóstolo João. Falaremos um pouco sobre fé, falaremos sobre o testemunho de Cristo. Seja muito bem-vindo e acompanhe nossa aula até o final. Culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Lembrando que hoje nós falaremos do capítulo 5 da primeira carta do apóstolo João. Os 3 primeiros versículos do capítulo 5, provavelmente eles deveriam pertencer em termos de assunto assim ao capítulo anterior. Vamos lembrar, eu já falei algumas aulas atrás, que todos os textos bíblicos basicamente eles não foram escritos já com capítulos, O capítulo foi uma divisão posterior para facilitar o entendimento. E se você está chegando agora nesse canal também, aqui na descrição da playlist você pode encontrar as primeiras aulas. Então convido você a visitar essa playlist e acompanhar as primeiras aulas onde nós falamos dos primeiros capítulos dessa preciosa epístola. Então só para dar um encerramento aqui dos 3 primeiros versículos do capítulo 5, nós lemos assim: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Mostrando assim, de certa forma, o encerramento desse assunto da questão do amor e principal dos mandamentos de Deus. Lembrando que o próprio Jesus resumiu os mandamentos de maneira muito interessante. Resumir não significa eliminar, ok? Resumir significa você dar uma dinâmica um pouco melhor de interpretação e você favorecer um pouco essa questão do entendimento. Ele resumiu os mandamentos simplesmente em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como assim mesmo. Não eliminando, mas de certa forma dando um resumo bem interessante sobre aquilo que significa o mandamento. E esse é basicamente o encerramento do tema do amor, que foi tema de praticamente toda a carta. Continuando então na leitura aqui do nosso capítulo 5, a partir do versículo 4, eu queria destacar para vocês um pequeno trechinho que diz o seguinte: O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Uma informação bastante importante e pertinente sobre essa questão da vitória, a gente não está falando aqui de um triunfalismo barato, sabe como é muito propagado hoje? Não, você vai vencer todos os problemas, você vai passar por todas as dificuldades, nada vai te afligir, nada chegará à tua tenda, como mal interpretado no versículo aí do Antigo Testamento, nenhum mal chegará à vossa tenda. Esse vencer a que o texto se refere não é um triunfalismo barato, daquele que você não vai passar por nenhum problema ou não vai passar por nenhuma dificuldade. A gente sabe que isso é fake, é um fake dos pregadores de hoje, te ensinar ou te incentivar que você não passará por sofrimentos nessa vida. Isso é uma grande mentira. Na verdade, todo o texto bíblico ele nos prepara para o sofrimento desse mundo justamente porque esse mundo realmente está entregue às garras aí do nosso terrível inimigo das almas, do maligno. Então, o vencer esse mundo é da forma como Cristo venceu. Em algum momento ele deixou de sofrer? Muito pelo contrário, ele sofreu muito, mas a própria palavra de Deus nos diz em outro versículo: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Isso são palavras de Jesus. Então a fé no Filho de Deus é a fé que vence o mundo e sabe que por mais dificuldades que nós passemos ou passaremos ainda nesse mundo, nós devemos crer que essas dificuldades lá na eternidade já estão vencidas e de que nós teremos a nossa, digamos assim, o nosso galardão, a recompensa dessa vida eterna, desse outro mundo que Deus tem nos preparado ao final desse. Agora, se vai ser exatamente num reino totalmente celestial, ou se vai haver uma reforma nesse mundo, isso é uma questão para discussões futuras aí no livro de Apocalipse. O fato é que nós venceremos esse mundo, nós venceremos a morte através da fé no Filho de Deus. Ok? Muito bem, continuando então a nossa leitura, o próximo bloco de texto, começando aqui no versículo 4, nos diz assim: Esse é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Só para explicar um pouco algumas figuras de linguagem que aparecem aqui, ou algumas expressões, água e sangue, o que significa isso? A água
ela representa uma primeira parte, né, do ministério de Cristo. Se vocês têm conhecimento do texto ou se vocês já leram, Cristo ele passou por um momento de batismo. Jesus ele foi batizado nas águas do Rio Jordão através de João Batista, ou por meio de João Batista. E esse batismo ele representou praticamente uma... Claro que o batismo de João era para arrependimento dos pecados e não tinha efetivamente nada que Jesus pudesse se arrepender, pois ele não pecou. Porém, isso simbolizava, ou essa grande abertura, foi nesse momento onde nós vimos, né, onde a cena mostra de maneira bastante poética, de maneira bastante interessante, que no batismo de Jesus é que o Espírito Santo vem a ele sobre forma corpórea de pomba. Claro que ele já era o Filho de Deus, ele já era nascido de Deus, não é naquele momento que o Espírito entra no seu corpo, mas aquela era uma representação, aquilo era algo para formalizar para todos aqueles que estavam ali presentes quem era efetivamente o Filho de Deus, daquele a quem o próprio João Batista já havia falado, né, quando ele disse que alguém virá que é maior do que eu. Não que o batismo de João Batista não tem validade alguma, até porque nós hoje, a maioria dos cristãos, nos batizamos na água também, como forma de arrependimento dos nossos pecados, né? Como demonstração pública daquilo que nós estamos começando com uma nova vida. Então, esse é o primeiro elemento, a água, né? Mostrando o batismo de águas pelo qual passou. E o segundo elemento, bastante aprofundado, é a questão do sangue. Obviamente o sangue, né? Batismo de sangue, ele representa aquilo que Jesus sofreu na cruz, derramando o seu sangue por todos nós. Então, no primeiro momento do seu ministério, ele foi batizado nas águas, e o segundo, aquilo que a gente pode, teoricamente, chamar de batismo de sangue, né? Ou através da sua vida entregue, é que nós entendemos de fato, ou pelo menos aqueles que estavam ali presentes, né? Entenderam para que efetivamente ele tinha vindo, apesar de ele já ter explicado aos seus discípulos, muitos não entenderam, então somente depois que ele morreu, depois que ele voltou, né, e foi elevado aos céus de novo. Então é isso a representação desses dois elementos aqui, da água e do sangue. Continuando aqui a leitura, né, versículo 8, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor. O terceiro elemento aqui, né, o elemento do Espírito, é justamente o Espírito Santo do próprio Deus que veio ali em vários momentos se fez presente completamente na vida de Cristo. E esses três elementos, então, Espírito, água e sangue, eles dão testemunho, eles são unânimes. E o versículo 9, ele dá uma observação interessante. Ó, nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Crer é a palavra-chave desse bloco aqui. Crer no Filho de Deus. Crer no Filho de Deus não é simplesmente um assentimento intelectual, uma aceitação no sentido, não, eu realmente acredito que houve Jesus, que ele foi um cara bonzinho aí, que viveu aí nos tempos antigos. Então, crer realmente é algo muito mais profundo, mais do que esse assentimento, esse consentimento intelectual. Crer é no sentido de entregar de fato e crer nos seus mandamentos, naquilo que ele ensinou, viver a sua fé, viver aquilo que ele passou para nós como exemplo. Isso é muito mais do que simplesmente acreditar, digamos assim, né? Observações finais, né? A parte final da epístola de João aqui. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve. Em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Mais uma vez, esse não é um versículo para filhos mimados que tudo que eu pedir para Deus, Ele me dá. Eu vou pedir um carro zero, Ele vai me dar, e a coisa não funciona exatamente dessa forma. Há uma condicional aqui interessante, de acordo com a vontade de Deus, ou seja, não é pedir porque eu quero, de acordo com a minha vontade. É claro que nós temos toda a liberdade de nos achegarmos a Deus, que é o nosso Pai, e pedirmos as coisas para Ele. Embora a oração seja muito mais uma maneira de agradecer, uma forma de assentir com Ele, mas pedir também faz parte, né? Eu posso pedir a Deus alguma coisa, algo que eu quero, algo que está me incomodando, mas a grande questão aqui, né, a condicional é de acordo com a vontade de Deus. Se aquilo que eu estou pedindo está de acordo com a vontade de Deus para a minha vida, ou seja, não é algo que vai me
me trazer simplesmente um benefício próprio que não vai servir para nada, em termos de melhorar o mundo de alguma forma, pode até ser que eu seja atendido, mas não é essa a grande prioridade, não é essa a essência da questão do pedir. Mas o fato de estarmos em constante testemunho, de estarmos em constante comunhão com Deus, e aí sim nós pedimos algo para que seja engrandecido o teu reino, para que o seu nome seja mais propagado sobre toda a terra. Então esse é um grande ponto aqui. Outro trechinho aqui do versículo 16 e 17 diz assim: se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará a vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Essa questão do pecado de morte, ou pecado que não leva à morte, ela é explorada melhor em outros versículos, ou outros autores também, principalmente o apóstolo Paulo, ele fala muito disso. Mas o fato, de maneira resumida, não há um consenso sobre qual exatamente é o pecado que leva à morte, mas o fato é que a morte se dá para aquele que não realmente não aceita as palavras, não aceita o que Jesus representava. Então, não aprofundando muito essa questão do pecado da morte ou não, o grande pecado que leva à morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E o que exatamente seria isso? É passível de discussão aí entre grandes teólogos, Muitos discutiram sobre o que seria isso. Mas o grande consenso é que aquele que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e aquele que não age segundo a tua vontade não é aquele que não vai receber a vida eterna, é aquele que não vai ter essa grande recompensa. Então esse é o ponto. Então se as pessoas pecam a todo momento, nós pecamos, e nós devemos orar para que as pessoas se recuperem dos seus caminhos, nós devemos abrir-lhes os olhos com muito carinho, com muita admoestação, não esculachando publicamente, como muitos têm feito, mas se você tem um amigo que pecou, que cometeu algo grave, chame para conversar no particular, converse com ele, fala: meu amigo, esse caminho que você está tomando não é certo, o caminho das drogas, o caminho da prostituição, enfim, são caminhos que a gente sabe que não levam a coisas boas. Então nós devemos chamar os nossos amigos ou as nossas amigas para conversar com muito carinho, com muito respeito e orar para que eles possam se converter e se recuperar daquilo que eles fizeram de errado. Ok? Bom, a última parte aqui então da nossa leitura, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Resumindo um pouco sobre procedimento, sobre aquele que realmente é nascido de Deus, que nós vimos em alguns capítulos atrás. Aquele que é nascido de Deus não pertence no maligno, ainda que peque em algum momento, e a nossa busca é sempre por não pecar, mas ainda que peque em algum momento, ele não ficará em pecado, ele não se contentará com essa ação. Isso vai lhe trazer um peso muito grande na consciência e nós devemos sempre vigiar para que nós não caiamos. Mas aquele que é nascido de Deus, se eventualmente ele pecar, Deus é poderoso para o perdoar e nós devemos sempre ter essa busca de santidade, de buscar não pecar. Mas se nós pecarmos, como nós vimos em versículos anteriores, nós temos um grande advogado que é Jesus Cristo, que intercede por nós também. Versículo 20, sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, mostrando aqui um grande testemunho daquele que veio para nos salvar, para nos livrar dos nossos pecados. Continuando a leitura, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guarda-se dos ídolos. Então nós estamos no testemunho, nós cremos no testemunho daquele que veio em nome de Deus e nele está o próprio Deus. Esse é o nosso grande entendimento sobre a obra de Jesus Cristo. E por último, a última frase, filhinhos, como é de costume, muito carinhoso do apóstolo João, guardem-se dos ídolos. Lembrando que ídolos aqui faz referência a uma prática antiga, que acontece muito hoje também, mas é a prática da idolatria. Ídolo é você ter algo que representa para você mais do que Deus. Lembrando que ídolo não é simplesmente aquela estátua daquele Deus de bronze que os povos antigos adoraram. Os ídolos é tudo aquilo que tira o lugar de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes a nossa família pode se tornar um ídolo, muitas vezes os nossos filhos podem se tornar um ídolo se nós não dermos o valor adequado. Então nós temos que ter cuidado com isso. O dinheiro acaba se tornando um grande ídolo da modernidade, as práticas pecaminosas, a busca do prazer, o famoso hedonismo. Então nós devemos entender que o conceito de ídolo ele é muito mais abrangente.
E o apóstolo João, ele encerra então essa explicação, ele encerra essa carta maravilhosa, essa carta muito completa, falando sobre o amor, falamos muito sobre a questão da idolatria e fecha mais uma vez com a questão dos ídolos. Bom, agradeço então a você que acompanhou até aqui. Antes de encerrarmos, a nossa explicação, antes de encerrarmos toda essa nossa aula, eu gostaria de orar pela sua vida. Pai amado, obrigado, Senhor, pela vida de todos aqueles que têm acompanhado essa aula. Obrigado, Pai, pela nossa vida, pela saúde que o Senhor nos dá. Peço, Pai, nesse momento que o Senhor abençoe aqueles que estão em seus leitos, a sua enfermidade, Pai. Abençoe aqueles que estão procurando emprego, estão com alguma dificuldade, Pai, mas que chegaram a essa aula através de alguma forma, Pai, por indicação ou chegaram acidentalmente. Mas nós sabemos que o Senhor é provedor de tudo e pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando ricamente essas vidas. Obrigado pela disposição em assistir, Pai, essa aula que todos tiveram. Obrigado pelos aprendizados que eu sempre tenho aprendido em todas essas aulas, Pai, pela Tua Palavra. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, meu caro, se você gostou dessa aula, deixa o seu joinha. Não deixe de compartilhar com seus amigos. Isso é muito importante para a expansão do conhecimento da Palavra de Deus também. Que Deus o abençoe ricamente. Nos vemos em uma próxima oportunidade e na próxima aula que nós falaremos da segunda carta do apóstolo João. Fique com Deus. Cristo Jesus.